Os idosos representam uma fatia cada vez maior da nossa população e, analisando os resultados dos últimos censos de 2021, observamos que já existiam 157 idosos por cada 100 jovens na Madeira e no Porto Santo. Isto significa que temos efetivamente uma população envelhecida e o caminho que se afigura é ser isso. Ou seja, significa que este fenómeno do envelhecimento acarreta outros problemas, outros cuidados e, como aqui já foi referido, poderá também surgir patologias, neste caso a questão das demências. Obviamente que o olhar para as políticas do envelhecimento e da longevidade tem necessariamente de ser uma aposta do presente, mas também uma aposta do futuro. Efetivamente, o envelhecimento deve ser visto das mais diversas áreas, não só naquela que aqui se apresenta, na questão da proteção e do cuidado, mas deve ser visto no seu todo, encontrando as respostas e as melhores respostas que assegurem a dignidade, a autonomia e o desenvolvimento desta mesma população. Na região, julgo que não há qualquer dúvida. Há um olhar atento para com os idosos e para com esta franja da população e que basta olhar no terreno, no âmbito das políticas do envelhecimento e da longevidade, basta olhar para o terreno, para aquilo que tem sido desenvolvido. Todos conhecem, aliás, muitas vezes falado até nesta casa, um conjunto de instituições que trabalham na área do envelhecimento, que têm a seu cargo estas mesmas funções, mas toda a gente conhece o que tem sido criado, por exemplo, na extensa rede de centros-dia, a extensa rede de centros de convívio, de centros comunitários, de estruturas residenciais para idosos e ainda em serviços tão específicos e tão pioneiros como foi no nosso país, que é o caso do apoio domiciliário, que permite o cuidado da pessoa na sua residência, no seu meio natural de vida. O Governo Regional tem investido fortemente na melhoria destas respostas existentes e também na criação de novas outras respostas, não só na área social, como na área da saúde, ao contrário daquilo que foi dito. E ao contrário daquilo que foi dito, de que não existiam uma canalização destas mesmas verbas, se atendermos às verbas inscritas no Orçamento Regional para 2023, não vou falar das anteriores, daquilo que foi canalizado para esta área, aquilo que nós encontramos são, de facto, valores que constam neste orçamento e que é fácil de verificar a veracidade destas minhas afirmações. Ou seja, só para a expansão da rede de cuidados continuados integrados, que é, de facto, uma área onde encontramos pessoas com problemas desta natureza, foram afetados cerca de 31 milhões de euros para esta mesma área. Mas aquilo que aqui se ouviu por parte do Partido Socialista é que não eram canalizadas verbas para estas mesmas áreas. Uma verba de grande magnitude e que visa precisamente responder às necessidades da população idosa e que tornou possível atingir um total de 329 camas de longa duração. Isto sem falar de outras mesmas áreas, porque sabemos que também, como o Partido Socialista aqui disse e não disse, porque quando foi questionado quais são as ações concretas, não obtivemos qualquer resposta. Portanto, não foi dito o que é que se pretende com esta recomendação, não se pretende quais são as medidas concretas, porque prevenir esta doença e prevenir esta mesma situação tem, como aqui referi, ser feito um conjunto de ações que têm que envolver necessariamente várias instituições e é isso que aqui acontece no terreno. Mas, para além dos 31 milhões de euros que são afeitos a esta rede para dar resposta a esta faixa etária, falo também especificamente em mais outros 30 milhões de euros e este referente a 2022 e 2023, que são direcionados para as casas de saúde, quem tem um trabalho muito específico desta mesma área e que dão aqui uma resposta à saúde mental e ao envelhecimento. E tem sido uma área nova, a área das demências, basta entrar
no site destas mesmas instituições e verificam que são instituições que estão muito vocacionadas e direcionadas para esta mesma área. Mas, mais uma vez, o Partido Socialista diz que não são canalizadas varas para estas áreas. Mas temos outros exemplos. Outras situações que poderão aqui provar a forma como este Governo tem apostado nesta área. E um grande exemplo é, sem dúvida, a criação da Direção Regional das Políticas Públicas Integradas em Longevidade. Esta Direção Regional, que tem como missão contribuir para a concepção, a promoção e avaliação das políticas públicas para a longevidade, de uma ótica de desenvolvimento de um ecossistema económico e social sustentável, e também tem como objetivo de assegurar a implementação de medidas destinadas a garantir a proteção na fragilidade relacionadas com o envelhecimento. E, mais uma vez, portanto, diz que nada se faz e nada acontece. O que não quer dizer que eu aqui esteja a dizer que tudo se faz. Aquilo que aqui estou a dizer é que o Governo Regional e esta recomendação cai em saco roto quando recomenda um programa, quando, na prática, aquilo que acontece são ações concretas, muito específicas, na área de trabalhar com esta mesma população, no sentido de estimular e no sentido de alguma forma, favorecer as questões cognitivas desta população, no sentido de evitar ou retardar a doença. Portanto, são aqui alguns exemplos em que demonstra que o Governo Regional tem nas políticas de investimento e longevidade um dos seus baluartes, que tem sido, não só de agora, mas desde algum tempo, e tem sido uma grande aposta, porque precisamente as estatísticas assim o determinavam. As estatísticas diziam que a população irá envelhecer, temos que criar uma rede de apoio e de cuidado desta mesma população. Dentro desta rede, que vai desde aquele que está mais próximo na localidade do centro-dia ou centro comunitário, trabalhar com esta mesma população, ter inclusivamente uma alimentação muito específica e cuidada, que isso acontece de nutricionistas acompanhando estes mesmos centros-dias, que também é uma das ações que devem ser tidas em conta para esta mesma população. Mas nós temos aqui um Partido Socialista que, de facto, é exemplar na governação da saúde e do social no nosso país. E eu estou certa que aqui os contributos que estão a dar, precisamente nesta mesma área, são importantes. É preciso lembrar que vivemos num país onde mais de um quinto dos nossos idosos são pobres, mas aquilo que o Governo Socialista fez é atribuir 125 euros, mas depois não atualiza as pensões e retira aos nossos idosos aquilo que lhes é devido. Vivemos num país onde mais de 1,5 milhões de pensionistas recebem uma pensão de velhice ou invalidez abaixo do salário mínimo nacional. Vivemos num país onde os beneficiários das pensões mínimas de velhice e invalidez do regime geral da Segurança Social recebem praticamente o mesmo entre 2016 e 2020, com um aumento de 7 euros no valor das pensões, mas, enfim, é isto aquilo que nós temos e é esta proposta que nós temos aqui de um partido que aqui na região segue as pisadas do Nacional e que vem aqui recomendar, como os verdadeiros especialistas desta mesma área, vem recomendar aqui que se desenvolva um programa desta mesma natureza e que se aqui desencadeie nenhuma ação, porque aqui não é revelado neste mesmo diploma nenhuma ação nesta área. E mais, desvaloriza e secundariza sistematicamente tudo aquilo que tem sido feito na nossa região, não reconhecendo os méritos, não apenas do Governo Regional, mas de todas as instituições que trabalham nesta área. Há um conjunto de instituições de IPSS que têm um trabalho enorme nesta área, com esta mesma população, com os espaços específicos de estimulação cognitiva e sensorial, em que não vou falar única e exclusivamente, como aqui foi referido, no Centro Social e Paroquial de São Bento, que tem uma unidade específica de Alzheimer, mas falo na Garota do Calhau, que tem um espaço específico na cidade do Funchal para trabalhar a questão das demências. Falo no Bela Vista, que tem um espaço específico e foi criado um espaço também para trabalhar a questão cognitiva e sensorial. Falo nas várias salas que existem de Snoozen espalhadas pela região. Falo da unidade que existe de demências, quer na Casa de Saúde de São João II e na Casa de Saúde de Câmara Pestana. Enfim, um conjunto de instituições que trabalham e muito bem nesta área, no sentido de evitar
e retardar o desenvolvimento desta mesma doença e que também tem efeito na área do envelhecimento e da longevidade. Estamos certos que há sempre muito a fazer, porque o envelhecimento é constante, porque a nossa população continua a envelhecer, mas estamos certos que temos feito o melhor que é possível fazer e temos os melhores profissionais a trabalhar nesta mesma área. Muito obrigada.